Muito boa tarde a todos, ou bom dia, seja lá o horário que você esteja escutando. Se você está ao vivo, nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Certo? Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, o pastor Antônio Neto. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje, em decorrência da abertura, nós teremos a nossa programação no sábado, tá certo? Mas a partir do final de semana seguinte, então, nós retomaremos as atividades no domingo de manhã, porque é o nosso horário marcado, tá certo? Antes de mais nada, enquanto o pastor Antônio Neto vai chegando, a gente precisa avisar para vocês que amanhã o nosso culto, tá certo? A transmissão online que nós fazemos para que você organize o seu culto familiar, ela vai iniciar um pouquinho mais cedo, às 18 horas, porque às 20 horas nós vamos ter o encerramento do Clube das Mães, tá certo? Inclusive hoje à noite, 20 horas, tá certo? Nara Lígia vai estar com a gente hoje que estão falando também no Clube das Mães, participando também no Clube das Mães. Inclusive, ela acho que ela já está participando aí da live. Ela que não perde uma. Estou tentando colocar aqui o comentário do Aloíris fixado. O pastor Antônio Neto já está com a gente. Vou convidá-lo para darmos início, então, a esse tempo precioso. Tá certo, irmãos? Um caderninho de anotação vai me ajudar bastante. Isso. Olá, irmão. Tudo bem, Matheus? Pastor Antônio Neto. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tô ouvindo. A sua imagem não apareceu ainda para mim, mas tá carregando, mas já acredito que vai aparecer. Os irmãos que estão, os irmãos que estão aí, por favor, avise se o pastor já está aparecendo. Irmão, é o seguinte. Você está me escutando legal, Eu pastor? estou lhe escutando bem, mas eu imagino que a minha imagem deve estar ruim. Deixa eu trocar a rede, porque aqui em casa eu tenho duas redes, uma só para o escritório que vai melhorar. Então eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Ok, tá bom. Vou aguardar. Ok. Então, o pastor Tonetti falou, então, como vocês escutaram aí, falou que vai trocar a rede e aí melhorar um pouquinho a, a qualidade, tá bom? Mas já ele tá de volta e aí então a gente vai começar. Então hoje à noite, 8 horas, nós temos continuidade do nosso trabalho, tá certo? De Clube das Mães, certo? Ontem nós tivemos um bate-papo maravilhoso com a irmã Leci Queiroz. Ela falou sobre a importância da nutrição, tá certo? No período de gestação das mamães e também do processo de nutrição tanto do bebê como também da mãe. Foi um tempo muito precioso, tá certo? O tema da nossa EBD nesse mês, no mês de maio, é a oração e a realidade da igreja. Então, nós vamos ter o pastor Antônio Neto, que está entrando aí como convidado, e a partir do próximo domingo, então, nós retomaremos estudando a respeito desse tema. Agora sim, E aí, vamos. Muito bem. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito boa tarde. Obrigado. Obrigado. Será que melhorou a minha imagem? Melhorou Ótimo. sim. Obrigado pelo convite, viu, meu irmão? Para mim é uma honra e um prazer servir ao seu lado e servir ao povo da sua igreja também. Sim. Desde já nós agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos o seu tempo e o serviço, né? Principalmente, queria até fazer um agradecimento um pouco mais amplo. O seu ministério na internet tem abençoado muitas pessoas. Eu, inclusive, assisti o curso de fluxograma e tantas outras análises. Consultei bastante antes de entregar mensagens para a nossa igreja. De fato, é muito abençoador. E você também agora está numa cidade muito abençoada, né? Cidade de João Pessoa. Minha esposa é daí, eu morei um tempo aí.
quando eu estava no internato da Juvep. Ah, que legal. E é uma cidade que está no meu coração. Seja muito bem-vindo. O pastor Antônio Neto, os irmãos talvez não o conheçam, ele é pastor da Igreja Batista Regular no bairro dos Bancários, é isso, Isso, pastor? exatamente. O bairro eu acertei? Isso, Direitinho? bairro dos Bancários. Eu sou um dos pastores lá. Também é professor de teologia da Escola Charles Spurgeon, a escola aqui de Fortaleza. Tem o curso, lançou recentemente o curso online de pregação, Aprendendo a Pregar, que nós estimulamos os irmãos a fazerem. É também alguém que tem um grande proponente aí do dispensacionalismo progressivo no Brasil, talvez a pessoa que tem falado com mais propriedade a respeito do tema. E, além de tudo, é um teólogo muito pastoral. Então, pelo que eu tenho acompanhado, e hoje nós nos convidamos para falar a respeito da igreja e os desafios da oração nos tempos difíceis. Então, nós vamos começar o seguinte: o pastor vai ter um tempo, ele vai fazer uma fala inicial e depois, à medida que ele vai falando, os irmãos vão tendo dúvidas, vão interagindo. E aí eu vou questionar e a gente vai começar aqui um bate-papo bem legal. Pode ser assim, pastor? Então, Pode. O tempo é seu, a oportunidade aí. Muito obrigado desde já. Obrigado, Matheus. Agradeço, meu irmão. E, mais uma vez, queria agradecer pelo convite. Legal saber que você conhece esse... Oi. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo agora. Eu troquei a rede aqui também que tava falhando. Certo. Então, o tema que a gente gostaria de tratar, né, o tema oração em tempos difíceis. E esse é um tema pertinente, não apenas por conta dos tempos difíceis que a gente passa, mas também por uma realidade, às vezes, pouco percebida, que muita gente tem, que a maioria de nós temos, a respeito do contexto em que a Bíblia fala de oração. Se a gente for analisar, se você fizer uma pesquisa básica do termo oração nas Escrituras, você vai perceber que a grande maioria das vezes que o tema da oração é abordado nas Escrituras, ele é abordado em tempos difíceis. Então, a Bíblia, ela tende a colocar a oração em basicamente dois aspectos. E os dois são relacionados com tempos difíceis. O primeiro aspecto é o aspecto de um pedido de socorro. Então, a oração é uma espécie de pedido de socorro. Há vários textos no Antigo Testamento que enfatizam isso. Por exemplo, nos livros históricos, a maioria das vezes, e aí o que eu me refiro por livros históricos são os livros do Antigo Testamento que são focados em contar a história do povo de Israel após a chegada na Terra, o desenvolvimento da monarquia judaica e tudo mais, né? Então, nos livros históricos, a maioria das vezes que a palavra oração aparece, ela aparece acompanhada de palavras do tipo súplica, clamor e até mesmo lágrimas. As minhas orações e minhas lágrimas, certo? Então, no livro de Reis, por exemplo, que é o livro que fala da instauração da monarquia de Israel, só tem uma vez que a palavra oração aparece sozinha. Na maioria, em todas as outras vezes, ela é acompanhada disso, de clamor, de súplica, de lágrimas. Nos salmos, que são espécies de orações, né? Os salmos são espécies de orações. Você tem salmos do tipo, responde-me quando clamo, ó Deus, na angústia me tens aliviado, tens misericórdia de mim e ouve minha oração. Salmo 4, versículo 1. Salmo 39, ouve, Senhor, a minha oração e escuta-me quando grito por socorro. Então você percebe que no Antigo Testamento, e isso eu poderia citar ainda muitos e muitos outros textos, você percebe que a oração ela tem essa tônica de uma espécie de pedido de socorro.
é o instrumento que Deus deixou para o seu povo, para que o seu povo clame por socorro, certo? Na antiga aliança que Deus havia feito, Deus diz, olha, se vocês se prostrarem, orarem e me buscar, eu ouvirei do céu. Então isso é uma linguagem de uma cidade, de um reino que está precisando de socorro e ele envia mensagem para um mensageiro, né? Quem aqui assistiu o filme do Senhor dos Anéis, você tem uma cena lá que descreve isso muito bem. O terceiro filme do Senhor dos Anéis, quando eles acendem aquelas tochas, e então as cidades vão vendo as tochas acesas e atendem o socorro, o pedido de socorro. Então essa é uma ênfase que a Bíblia dá para a oração como uma espécie de pedido de socorro. E daí uma outra ênfase, isso mais no Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas, é que a oração é visto também como uma espécie de ação de graças. Em vários momentos, especialmente o Novo Testamento, descreve a oração nessa perspectiva, de que a oração é você prestar ações de graças, é uma expressão de agradecimento a Deus, certo? E aí você pensa, por que a oração, você vai agradecer pelo quê? Ok? Então, por que a oração é também uma expressão de agradecimento? Talvez, a minha principal resposta por isso é que na nova aliança, nós já temos todo o socorro que precisamos em Jesus Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele todas as coisas, ou seja, todas as bênçãos da aliança já são dadas a nós em Cristo Jesus. E por isso, a oração se torna também uma espécie de motivo de gratidão a Deus por aquilo que Deus nos tem dado, certo? Então, por tudo isso, a gente percebe que a oração, nas Escrituras, a ênfase principal dela é de lidar com tempos difíceis, certo? A humanidade sempre estará vivendo tempos difíceis. A questão é que o coronavírus, né, ele escancara, ele tira de nós o senso de controle. E eu não sei se você já percebeu, e os irmãos já perceberam, que nós, seres humanos, nós somos assim. Nós começamos a sentir as coisas, e a sentir coisas que são normais, que são parte da vida. Nós sentimos muito mais quando nós perdemos o controle. É como andar de avião. Quando você anda de carro, você corre muito mais risco de morrer do que quando você anda de avião. Mas por que a gente tem medo de andar de avião? Porque o avião escancara a nossa falta de controle sobre todas as coisas. Então o coronavírus fez isso com a gente. O coronavírus colocou todo mundo dentro de casa, é um inimigo invisível, é um inimigo que nós não temos armas para combater, é um inimigo que em pouco mais de um mês e meio já conseguiu abater mais de 9 mil brasileiros, e isso escancara o nosso senso de controle. E por que eu estou falando de controle? Porque a oração, ela é diretamente proporcional ao nosso senso de controle, certo? Então, quanto mais a gente acha que tem controle sobre as coisas, menos a gente sente a necessidade de orar, certo? Então, quando você tem um senso de controle, um exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso. Quando você sente uma dor de cabeça, você está no seu dia a dia, você sente uma dor de cabeça e você tem um Dorflex guardado. Ou seja, aquela dor de cabeça, ela não atingiu o seu senso de controle. Por quê?
Porque você vai lá no seu armário, você pega o remédio, toma e a dor de cabeça passa, certo? Agora, se você tomar o remédio e a sua dor de cabeça não passar, você percebe que você não tem controle sobre essa situação, e aí é que vem o medo. Aí vem aquele temor de que tem algo maior, algo que está acima da minha capacidade, e aí é nesse ponto que as pessoas se lembram, geralmente se lembram, de que precisam clamar por socorro a Deus, certo? Então a oração em tempos difíceis, ela nos lembra, ela serve para nos lembrar que Deus precisa de socorro presente, o nosso socorro constante, e não o nosso socorro meramente quando nós não temos controle sobre todas as coisas, certo? Então, no livro de Tiago, o livro de Tiago é talvez o livro mais talvez o livro mais ético do Novo Testamento, que fala mais sobre a vida prática cristã, e ele tem 3 textos que giram em torno da oração. E eu queria comentar um pouco sobre esses textos, porque todos eles partem desse pressuposto do Antigo Testamento, da oração como um clamor por socorro da parte de Deus. O primeiro texto é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, uma coisa importante de se notar é que o versículo começa com um porém, né? Então, ele está aqui fazendo uma espécie de contraste com o versículo anterior, que fala sobre a perseverança, a necessidade da perseverança na vida cristã, para o nosso crescimento, o amadurecimento. E ele então diz que para que a gente persevere, a gente precisa de sabedoria. E que para adquirir sabedoria, a gente precisa pedir, a gente precisa orar. Oi, Matheus. Voltou, pastor. Voltou? Tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Pronto, pode dar sequência, por favor. Tu lembra de onde eu parei? Oi? Onde que eu parei? Para que eu continue de onde eu parei. Onde tu... Tava falando do contraste entre o versículo 5 e o Isso. 4. Então, Tiago capítulo 1, versículo 5, então, ele nos mostra que a oração é o combustível da perseverança. Então quando a gente não ora, a gente tem dificuldade de perseverar. A ânsia da oração ser feita em tempos difíceis é que a oração é aquilo que nos dá as condições que nós precisamos, no caso a sabedoria, para perseverar, para seguir em frente. Então, a experiência mostra, se você conversar com pessoas, que dificilmente uma pessoa que mantém uma vida de oração constante, a pessoa que está orando em tempos difíceis e em tempos bons, a pessoa que usa a oração como medida de socorro,
mas também como medida de gratidão a Deus. Então, a pessoa que está sempre assim, mantendo a constância da oração, quando os tempos difíceis, mais difíceis chegam, essa pessoa terá muito mais condições de perseverar nos tempos difíceis do que a pessoa que ela é autossuficiente. Porque, como eu disse, a pessoa que é autossuficiente, ela baseia o seu ânimo no seu senso de controle. Então, enquanto ela tem controle sobre as coisas, ela se mantém animada. Enquanto ela tem condições de tratar a sua própria dor de cabeça com um remédio, enquanto ela tem controle sobre as suas contas financeiras, ela tem controle financeiro, ela tem controle sobre os seus filhos, ou seu marido, sua esposa. Enquanto tudo está sob controle, a pessoa está bem, ela está animada. Quando ela perde o controle, porque a vida é assim, então ela desanima, ela joga a culpa em Deus, certo? Ela acha que não vale a pena ser cristão, e ela começa a responsabilizar a Deus e aos outros pela sua falta de controle, pelas suas crises, né? Isso porque, assim como o carro sem combustível, ele para, o cristão, sem oração, ele não persevera. Ele não se mantém firme, ele se torna uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Certo? Então a oração, ela nos ajuda a passar pelos tempos difíceis, aprendendo e perseverando, né? E um outro texto, também aqui de Tiago, muito importante de ser notado, é um texto em Tiago capítulo 4. Tiago 4, de 1 a 3. De 1 a 3, pastor? Isso. De 1 a 3. Ok. E aí, só para dar uma espécie de contextualizada, quando Tiago escreveu essa carta, ele escreveu essa carta para pessoas que estavam em tempos muito difíceis, certo? Inclusive tempos como o nosso. Não, só que a dificuldade deles não era provocada por pragas, mas era provocada por fome. Era problema de falta de manutenção, né? Dos seus. E isso estava gerando problemas de relacionamento dentro da igreja por causa dos mais ricos que não estavam cuidando dos mais pobres e fazendo acepção de pessoas. Aí, no meio disso tudo, Tiago diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aí olha só que ele começa a falar da oração agora. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago, ele atribui parte significante dos tempos difíceis que aquela igreja estava passando ao fato deles viverem para satisfazer seus próprios prazeres, seus próprios desejos, e quando ver os seus próprios desejos, a sua vida de oração ela é diretamente afetada. Então, uma pessoa que vive para se satisfazer, ou ela não ora, ou ela ora mal, certo? E tempos difíceis costumam revelar isso. Tempos difíceis costumam revelar a nossa falta de oração, porque muitas vezes nós entramos em tempos difíceis porque não oramos, e também revela o nosso egoísmo na oração. Porque muitas vezes nós passamos por tempos difíceis porque as nossas orações são egoístas, certo? Nós somos muito autocentrados. Então, veja, se a gente... eu não sei se na sua igreja, Mateus, vocês têm culto de oração. Aqueles cultos
Temos. Temos as terças-feiras. Terças-feiras, certo? Então Isso. eu não sei na sua igreja, mas eu sou cristão desde de criança, certo? Eu entreguei minha vida a Cristo com 8 anos e eu já passei por muitas igrejas, porque eu me mudei muitas vezes de cidade, do interior para a capital, da capital para o interior, de estado, enfim, já fiz parte de muitas igrejas e eu posso lhe dizer com segurança que o culto de oração ele é sempre o menos frequentado. E aí a pessoa pode pensar o seguinte, não é porque ele é durante a semana. E de fato, existem os irmãos que não podem ir por conta dos seus afazeres, certo? Mas teve uma vez, Mateus, que eu era de uma igreja, e essa igreja, ela decidiu fazer um banquete para arrecadação de fundos. E o banquete foi na hora do culto de oração. Eles marcaram o banquete para quarta-feira, 7h30 da noite, que é o horário do culto de oração. E de repente, estava lotado, e eu fiquei pensando, então o que é que existe na quarta-feira à noite que faz com que as pessoas não tenham problema de ir para um banquete, mas tenham problema de ir para um culto de oração, certo? Então, um dia desse, eu até comentei no meu Facebook que talvez essa epidemia do coronavírus possa ser o fim dos cultos de orações vazios, certo? A igreja neotestamentária era uma igreja extremamente necessitada da oração. Se você ler o livro de Atos é um livro que fala muito sobre oração. Muito, que a igreja perseverava na oração. Então, Tiago, ele nos alerta aqui que muitas vezes, por não orar, ou por orar, por razões erradas, certo? Orar por motivos errados. E dentro do contexto de Tiago aqui, sabe o que é orar por motivos errados? É você não orar pelos outros. Você só ora pelos seus prazeres. Você não ora pelos outros. Entendeu? Então, essa é a minha tese. Sabe por que os cultos de oração são tão poucos frequentados? Porque nos cultos de oração a gente tem que orar pelos outros. Tá entendendo? E se o nosso pecado já trabalha para que a gente não ore por nós mesmos, muito menos nós vamos ter o desejo de orar pelos outros. Entendeu? Então, e isso produz tempos difíceis. Isso produz tempos difíceis nos relacionamentos, isso produz tempos difíceis na igreja, certo? Eu lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal, e isso no ministério não aqui da igreja que eu estou, em outro ministério, o casal lá estava brigando muito, e eu então fui aconselhar eles. E aí eu perguntei para o marido o seguinte, quanto tempo ele dedica por dia para orar pela sua esposa? E ele me disse que não orava por ela, que ele não estava falhando nisso, eu sei que está difícil, eu não tenho orado por ela. Aí eu disse, olha, tá aí a explicação. Tá aí, certo? Porque Tiago conta que tempos difíceis vêm por falta de oração, certo? Uma vez eu recebi um conselho de um pastor que eu acho que você conhece, né? O pastor Rômulo Monteiro. Sim, conheço. Eu fui aluno dele no seminário, né? E ele me disse o seguinte, que ele só começou a se sentir pastor quando ele começou a orar por todos os irmãos da igreja. Entendeu? Então, porque a oração ela tem esse efeito. A oração, ela tanto lhe previne de tempos difíceis, quanto ela lhe ajuda a passar pelos tempos difíceis. Quando a gente não ora, a gente produz tempos difíceis, certo? E quando a gente passa pelos tempos difíceis, a nossa tendência é piorar, certo? E aí, Mateus, vou clamar a tua paciência só para mais um texto
que eu queria comentar um pouco também. Sim, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. De fato, nós estamos aproveitando. Só mais um texto aqui em Tiago. Pode ficar à vontade. Tiago capítulo 5, que é um texto onde Tiago fala diretamente sobre oração, né? Tiago 5, versículo 13 em diante, ele fala: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, às vezes esse é um texto que tem algumas dificuldades, certo? E que não vale a pena, não é o foco aqui comentar as dificuldades desse texto. O que eu queria chamar a atenção, e isso é na ênfase que existe no plural, certo? Ele não diz assim: se você está sofrendo, faça oração. Se você está alegre, cante louvores. Se você está doente, a ênfase não é no singular. A gente tem a tendência de ler a Bíblia no singular. Não sei se você já percebeu, né? Um texto que é dirigido no plural, para ser lido em comunidade e praticado em comunidade, às vezes a gente pega no singular, né? O texto fala entre vós 2 vezes. Aí depois ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Certo? Então, ele comenta aqui: se tem gente sofrendo, a gente tem que orar. Tem alguém alegre? Cante louvores. Tem alguém doente? Chame presbíteros. Não fique doente sozinho. Chame pessoas para orar por você. Tem alguém em pecado? Então vamos nos unir, vamos confessar e orar uns pelos outros. Então o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? É que, muito embora o Senhor Jesus Cristo ele tenha enfatizado a importância de você entrar no seu quarto e orar em secreto, quando Jesus fez essa ênfase, ele estava combatendo a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, certo? Daquelas pessoas que gostavam de orar em público para chamar a atenção das pessoas. Muito embora, então, o Senhor Jesus Cristo enfatize a necessidade da oração pessoal, Paulo fala muito sobre a sua própria oração pessoal, é fundamental, é importantíssimo que a gente pratique a oração comunitária, certo? Então, o clamor pelo socorro divino de maneira comunitária. Então, se existe algo, e eu queria chegar nesse ponto, se existe algo que não pode ser prejudicado durante esse período da epidemia, é que o povo de Deus pare de clamar uns pelos outros. Entendeu? Então, eu estimulo tanto a nossa igreja, mas a igreja de todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, certo? Mantenham um fluxo constante de oração, de pedidos de oração, de pessoas orando por pessoas, ok? Porque a epidemia do coronavírus evidenciou que nós não temos controle sobre a nossa vida, certo? Então, aqui em João Pessoa, você sabe que é uma cidade que depende muito do serviço público, né, do concurso público. Então, o coronavírus revelou o mito da estabilidade financeira do concurso público. Entendeu? Revelou. Por quê? Porque agora o ministro da Economia disse que quem é servidor público não vai poder aumentar o salário até o final do ano que vem. Entendeu?
Então não existe, é o mito da estabilidade, o mito do controle, o mito de que nós temos controle do que nós vamos fazer ou não vamos. Então o coronavírus, ele escancarou tudo isso. E a lição, então, que nós precisamos aprender é que nós precisamos aprender a estarmos em constante oração, uns com os outros e uns pelos outros, certo? Então, uma igreja que sabe passar bem por tempos difíceis é uma igreja que está em constante oração, uns com os outros e uns pelos outros, certo? Só especificando um pouco mais, os irmãos perguntarem para outros irmãos, o que você quer que eu ore por você? Certo? É mudar um pouco aquela lógica de eu lhe entregar uma lista e ore aqui, ó, esse aqui é o que eu quero que você ore por mim. E a gente passar a perguntar para as pessoas, o que você quer que eu ore por você? Entendeu? Então eu oro por você, você ora por mim, vamos orar uns pelos outros, porque isso vai, portanto, nos ajudar a passar pelos tempos difíceis e vai nos prevenir a entrar em tempos difíceis. Beleza? Pronto, terminei aqui o monólogo. Beleza. Muito bom, o pastor Antônio Neto, o poder de síntese que você conseguiu expor aí essas porções para a gente de forma muito clara, muito objetiva. E agora eu queria saber se o pessoal que está nos assistindo aí tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer. Eu queria fazer uma pergunta que sempre nos aconselhamentos, sempre, inclusive essa semana, no momento que eu tive com um irmão, e tentar trazer consolo, ele me falou, cara, ele me falou dessas palavras, abre aspas, cara, se Deus é soberano e ele já sabe tudo, e ele já viu tudo, por que eu devorar? De fato eu devorar, e aí a gente tentou conversar um pouquinho sobre isso, mas como essa aqui, eu acho que essa é a pergunta mais comum quando se fala de oração, pastor, eu queria que você apresentasse talvez para a gente um caminho, uma direção de como nós podemos unir ou pensar essa questão da oração e a soberania de Deus. Certo. Essa é uma pergunta que envolve muitos outros assuntos que são um pouco mais complexos, certo? Mas eu vou direto ao ponto da questão, ok? Então, em nenhum lugar das Escrituras existe um estímulo, uma ordem, ou um exemplo de pessoas que tomam decisões, certo? Que tomam decisões levando em conta essa ideia de que Deus já sabe tudo e tá entendendo? Na verdade, existe sim. Existe sim. Existem duas ocasiões, dois casos na Bíblia em que você escuta coisas do tipo, olha, faça isso porque Deus sabe disso. Entendeu? Que eram, a primeira vez foi num jardim e a segunda vez foi num deserto. Certo? Então você tem o caso da serpente, que diz o seguinte, olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque ele já sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. E no deserto com Jesus foi o contrário. Ele disse o seguinte, mas Deus não disse que ia cuidar de você? Então se joga aqui, que Deus vai cuidar de você. Então a resposta de Jesus e a resposta de Eva, que deveria ter sido dada lá no jardim, foi, não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Então, o que isso significa? Que nós não devemos viver colocando Deus à prova. Entendeu? Nós devemos viver fazendo aquilo que Deus nos diz para fazer. Certo?
Então, se Deus disser para você o seguinte, Mateus, pode se jogar aqui desse prédio que eu seguro você antes de cair. Aí você faz. O que você não pode é dizer o seguinte, eu vou pular aqui desse prédio, porque se Deus me ama, ele vai me segurar. Entendeu? Pronto. Então, esse tipo de questionamento, que é assim, se Deus já sabe, será que eu devo orar ou não devo orar? Ele é um questionamento que coloca Deus à prova. Tá entendendo? Que questiona Deus. E o que Deus espera de nós não é isso. O que Deus espera de nós é que a gente deposite diante dele. A oração do Pai Nosso é isso. E outra coisa, esse tipo de pergunta, ela, mais uma vez, reflete a perspectiva da oração como sendo um meio para ganhar coisas. Certo? Mas a oração não é um meio para ganhar coisas meramente. A oração, ela é um meio de ação de graças. Entendeu? Então, você tem que orar a Deus para louvar a Deus. Santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, a oração é essa ação de graças. É essa liberação de elogios para Deus. Certo? Em segundo lugar, a oração também é pedido de socorro. Me dá um pão, eu preciso do pão. Vem em meu socorro. Certo? Me perdoa as minhas ofensas. E também a oração é uma forma de servir ao próximo. De você clamar pelas necessidades dos outros. E, portanto, se Deus disse que nós devemos orar, e se Deus disse que nós precisamos orar, então a gente tem que orar. Porque se a gente não fizer isso, a gente está colocando Deus à prova. Entendeu? É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, não, me prove que eu tenho que orar. Me prove que vale a pena orar. Certo? Agora, tem um outro aspecto também, Mateus, que a gente precisa lembrar. Que de fato, existe um outro aspecto que é que Deus não depende das nossas orações, certo? Então, tanto no Antigo Testamento já era dito que Deus trabalha enquanto a gente dorme, certo? Isso já é dito no Antigo Testamento, que Jesus fala também que Deus sabe de todas as coisas que a gente necessita, que nós já temos todas as bênçãos em Jesus Cristo. E eu imagino que você já passou por isso, as pessoas que estão nos assistindo já passaram por isso. Certas coisas que a gente sabe que devia estar orando mais e a gente não ora, e ainda assim Deus nos abençoa, tá entendendo? Então existe esse aspecto. Existe o aspecto, sim, de que Deus cuida de nós apesar de nós. Mas o Novo Testamento também nos diz, como esse caso do texto de Tiago, que há certas coisas que ocorrem nas nossas vidas ou que deixam de ocorrer nas nossas vidas por causa da ausência da oração. Certo? Ou seja, há certas bênçãos que Deus, aprove a Deus, sujeitar ao nosso pedido de oração. Está entendendo? Então, é o que está aqui em Tiago. Pedis e não recebeis. Certo? Ou então, nada tendes, porque não pedis. Certo? Então, esse tipo de questionamento, para concluir, é um questionamento legítimo, teologicamente legítimo, ok? Obviamente ele é legítimo, mas ele é um questionamento que não está levando em conta todos os dados bíblicos. Ele está levando em conta apenas um, que é o dado da soberania de Deus sobre todas as coisas e do fato de Deus saber de todas as coisas, certo?
E ele não está levando em conta um outro dado, que é o que Deus disse para nós fazermos, certo? Mesmo sabendo de todas as coisas, ele diz que a gente tem que orar. Então, você vai colocar Deus à prova? É esse o ponto. As únicas vezes em que nós fomos incentivados a colocar Deus à prova foi no jardim e no deserto com Satanás. Legal. Pastor, eu agora quero puxar a sardinha um pouco mais para o meu lado a respeito de missiologia. E principalmente nesse tempo agora de pandemia, em tempos difíceis, nós temos visto o aumento do dólar e muitas questões. E como você sugere que a igreja poderia orar por... Eu acredito que é uma das ferramentas que Deus usa para o avanço da obra missionária é também a oração. A obra missionária avança por meio da oração, da intercessão, e eu queria saber como a igreja local, como a igreja, a comunidade, os irmãos que estão nos assistindo aqui, seja da igreja, seja que estão entrando pelo seu Instagram, eles podem participar de missões globais, do plano de Deus, de unir as duas pontas da eternidade, fazendo as coisas convergirem em Cristo também por meio da oração. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como missões e oração a partir da igreja estão relacionadas. Certo. Orações e obra missionária são coisas totalmente relacionadas, né? A gente vê isso especialmente no livro de Atos, certo? Que à medida que a igreja orava, a obra de Deus, ela acontecia. Agora, em termos práticos, uma coisa que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, entrar em contato com os missionários e pedir, certo, que eles nos contem quais são os seus motivos de oração, ok? E nos lembrarmos do texto de Tiago, capítulo 2, quando Tiago diz o seguinte, que não adianta nada você chegar para uma pessoa e dizer o seguinte, olha, eu vou orar por você, vai em paz. Quando você tem condições de servir essa pessoa, certo? De exibir serviço. Então, eu não sei se na sua igreja, ou na igreja dos que nos acompanham aqui, se vocês têm uma lista de missionários que a igreja de vocês acompanham. Então, eu acredito que é uma atitude sábia entrar em contato com esses missionários e pedir que eles mandem com mais frequência ainda os seus motivos de oração e dividir para a igreja orar por isso, tirar tempo para a igreja orar por isso e também se dispor a servi-los no que for preciso, certo? Esse é um tempo difícil para todo mundo. Eu imagino que muitos missionários vão sofrer, inclusive financeiramente, por conta da crise econômica que tudo isso vai gerar, certo? Outra coisa também que eu acredito que precisa ser feito é a oração por mais obreiros, certo? Eu acredito... Então, talvez esse tempo do coronavírus venha a romper uma coisa que eu não sei se você percebeu, pastor, que já tem um tempo que a gente vive uma crise vocacional, né? Tem muita gente querendo aprender teologia. Sim, sem dúvida. Muita gente querendo aprender teologia, pouca gente querendo ser pastor ou missionário, certo? Então eu acredito que a gente poderia intensificar nossas orações por mais obreiros, que o coronavírus venha a manifestar a loucura que é o desejo pela segurança nas coisas materiais, certo? O mundo todo, a gente vê que o cristianismo ele cresce muito após grandes crises, né? Dá para entender isso durante a história. Porque tempos difíceis fazem com que as pessoas se lembrem de Deus. Então é hora da gente intensificar a nossa oração por mais obreiros, por mais missionários, para atender
tudo que Deus tem para nós após esse período difícil, né, do coronavírus. Uhum. Legal. De fato, é bastante relevante que a igreja esteja orando e colocando em prática aí aquilo que foi falado. Pastor, já tem algum livro escrito? Eu não tenho conhecimento. Mas eu não tenho. Já tem algum material publicado? Não, o que eu tenho são cursos, né? Eu tenho curso de pregação, eu tenho curso de dispensacionalismo, tenho gravado outras coisas aí. Agora, livro mesmo, eu ainda não parei para começar a escrever, tá entendendo? Eu não sei, às vezes eu me sinto assim que eu precisaria de um pouco mais de... Eu não sei se é experiência ou coragem, né? Então, às vezes eu penso, não escrevo porque eu não tenho tanta experiência devida para escrever, e isso a falta de experiência faz com que eu não enxergue bem as coisas, né? Mas às vezes eu percebo que pode ser talvez falta de coragem, né? Vamos ver, esperar o tempo de Deus. Uhum. Legal. Legal. Então, a gente vai fazer a fala final, já para a gente ir caminhando para o final. Passou muito rápido, eu fiquei assustado quando eu olhei aqui para o relógio, de fato. Tivemos um momento muito agradável. Desde já eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, pastor, seu ministério. De fato, temos sido abençoados demais. Inclusive, lá no seminário, no nosso seminário da Igreja de Cristo, muitas de suas análises eu encaminho para os meus alunos como parte da... E, obrigado. de fato, tem sido assim, um privilégio muito grande aprender de você agora, ter esse contato. Espero que um dia possamos aproximar esse contato mais pessoal, fisicamente, né? E agradecer muito a você. Então você podia fazer sua fala final, talvez encorajando a igreja a colocar em prática, para nós então finalizarmos a nossa live. Tá bom, mais uma vez eu te agradeço, Matheus, por isso. Lamento que eu não pude estar, né, com vocês pessoalmente agora no final de maio, mas todos estamos sofrendo juntos por essa situação. Queria me colocar à sua disposição, certo? Para que mais vezes, se você precisar de mim, para mim é um prazer muito grande servir, tá certo? Amém. Então, fique bem à vontade. E também queria dizer para todos os irmãos que são tempos difíceis, mas que a gente não pode desperdiçar esses tempos difíceis. A gente não pode desperdiçar as provações que Deus nos manda, certo? E nós desperdiçaríamos muito desse tempo difícil que estamos passando, se nós passarmos por todo ele sem aprender a orar, certo? Nós não precisamos gastar 1 hora por dia, 2 horas por dia de oração. A oração envolve muito mais uma vida de oração do que um tempo, uma corrida de tempo de oração, né? Mas a gente precisa aprender a orar, certo? Isso foi um pedido, ensina-nos a orar. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender especialmente a orar pelos outros. Entendendo? Tem pessoas sofrendo nesse momento, tem famílias enlutadas, nós temos um governo cheio de tribulações, enfim, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nesse momento. A gente aprenda a esperar e usar a oração como se clamou pelo socorro divino, né? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Que momento abençoado.
Irmãos, então nós já vamos caminhar para o fim da nossa live. A partir do domingo que vem, então nós retornamos pela manhã. Eu vou estar lá na igreja, junto com o irmão Tiago, que é das mídias. Nós vamos transmitir pelo YouTube. Os irmãos vão poder participar, assim como hoje. E lá no YouTube também nós temos um tempo maior, então vai ser muito legal também. Eu vou passar alguns livros, alguns textos para os irmãos lerem. E hoje à noite também tem 20 horas o encerramento do Clube das Mães. E amanhã nossa transmissão, que para você fazer o seu culto em casa, vai ser às 6, tá certo? Vai ser um pouquinho mais cedo. Eu espero que os irmãos continuem encorajando-se uns aos outros. Nós estamos tentando ligar o máximo possível. Se nós não estamos conseguindo ligar para você, ligue. Se está precisando de oração, está precisando conversar alguma coisa, faça a gente saber. A gente dividiu, Pastor Mano, Pastor Mano, Raimundinho Guto, estamos tentando ligar para todo mundo. Mas se não conseguirmos, então, por favor, faça-nos saber alguma carência. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Você que não é membro da nossa igreja, né? Você está na Igreja Cristo Henrique Jorge. Siga, acompanhe nossas programações. Temos tentado utilizar essa ferramenta para edificar o povo de Deus. Muito obrigado. Siga o Neto, se você o Antônio Neto, se você quiser aprender a pregação. Eu não conheço uma pessoa melhor que o nosso Nordeste, que tem se especializado, que tem estudado sobre o tema, falado com muita propriedade. Eu recomendo com extrema ênfase os irmãos da igreja que querem aprender, certo? Façam o curso. Tem muitos irmãos que a gente fez o contato para fazer o curso de outras igrejas de Cristo, pastor. Então, acho que eu me venho 4 irmãos na cabeça que estão fazendo o seu curso, estão sendo muito abençoados, muito edificados. Graças a Deus. Bom? Legal. Um forte abraço, e tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Deus abençoe, Mateus. Amém, pastor. Então, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Hoje à noite, às 20 horas, tem o encerramento do Clube das Mães com Nara Lígia, tá certo? Narinha querida. Eu convido a igreja a participar, mesmo os maridos, mesmo os filhos, para fazer presente, mostrar todo o nosso carinho e afeto. Um cheiro no coração, que Deus abençoe você, tá certo? E nós queremos continuar orando por você, queremos continuar tentando oferecer algum tipo de consolo nesse período de dificuldade, tá bom? O encerramento é amanhã, na verdade. Hoje nós temos mais um momento. Perdão. Perdão, que eu me empolguei aqui na minha fala. Vou finalizar, a live vai ficar salva por 24 horas e você pode reouvir, certo? Eu vou reassistir. Foi um momento muito bom. Deus abençoe. Um cheiro. Tchau, tchau.